Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Deus é fiel. Louvo a Ele por mais uma oportunidade de estar aqui apregando a sua palavra. Louvo a Deus por mais um ano que Deus tem nos sustentado, mais um janeiro que nós estamos aqui de pé. Louvo a Deus porque estamos aqui diante de família, não é isso? Louvo a Deus pela vida do nosso irmão Fernando, que já mora nos nossos corações. Te amo, meu irmão. Está ali também meu irmão, meu amigo Natan, sua esposa. Deus seja louvado pela vida de vocês. Amém. Quem achou, dê um glória. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. A gente vai começar lendo do versículo de número 23, amém? Diz assim a palavra de Deus: E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. E você pode se assentar dando um glória bem alto ao nome de Deus. Primeira coisa que eu quero falar aqui nessa noite é que você não está proibido de dar glória e aleluia. Você está em um culto pentecostal. E em um culto pentecostal, a centralidade do culto não é o pastor, não é o pregador, não são os cantores. A centralidade do culto é Jesus Cristo. E a Ele seja dada toda a glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação. Você não atrapalha a mensagem dando glória, muito pelo contrário, você ajuda. Amém? Estamos diante de um texto no livro de Atos, e o livro de Atos é um livro belíssimo. O livro de Atos, ele foi escrito por Lucas, esse mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Cristo Jesus e leva o seu nome, Lucas. O que é interessante a gente perceber é que Atos é como se fosse o segundo livro da série. Se você for parar para analisar, existe uma conexão entre Lucas e Atos. Um termina e o outro começa e o raciocínio continua. É interessante a gente perceber também que Atos vai narrar um pouco sobre a igreja primitiva. Como é que funcionava? Na verdade, se não existisse o livro de Atos, a gente não iria saber como ela funcionava. O livro de Atos também vai falar sobre o impulsionamento da igreja. É aqui no livro de Atos que nós vemos as viagens missionárias de Paulo, a palavra de Deus sendo disseminada e espalhada. E quando a gente começa a ler esse livro maravilhoso, algo chama a atenção, porque por mais que o nome do livro seja Atos dos Apóstolos, nós percebemos que o Espírito Santo ele está atuando em todo o livro. A gente percebe o mover e a atuação do Espírito Santo. O que os primeiros crentes tinham era uma atuação forte do Espírito. Era o Espírito que movia. Era o Espírito que dá dons. É o Espírito que dá sonhos. Se a gente for olhar para Atos 16, Paulo tem um sonho de um homem olhando para ele dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. O pilar central do livro de Atos é o santo mover do Espírito Santo de Deus. E isso daqui é fortíssimo. E isso daqui é muito claro, é muito evidente. O livro de Atos, ele revela que nós não precisamos de homens. Nós precisamos do Santo Espírito de Deus.
Nós não precisamos de atos humanos, nós precisamos de atos do Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos de mover de homens, nós precisamos do mover do Santo Espírito de Deus. E infelizmente estamos perdendo essa essência. Infelizmente estamos vivendo uma época em que as pessoas têm enchido o peito, têm estufado o peito, têm levantado o queixo, esqueci até o nome, têm levantado o queixo. Eu canto, eu prego, eu faço, porque eu sou profeta de não sei quantas, porque quando eu oro faz isso, quando eu oro acontece isso. O culto não é sobre homens, a gente não veio exaltar homem aqui, eu não sei se você está entendendo. A gente não veio levantar o nome de um pastor, de um profeta, de um cantor. A gente veio exaltar, a gente veio engrandecer, a gente veio buscar a santa presença do Espírito Santo de Deus. E a lição que esse livro passa é: antes de mais nada, tenha a presença do Espírito. Antes de mais nada, seja cheio do poder de Deus. Antes de mais nada, esteja até a tampa com o Espírito Santo de Deus. A gente não pode se afobar para querer fazer tudo da maneira que queremos. Presta atenção. Tem gente que quer fazer várias atividades na igreja, mas não tem presença. A palavra de Deus nos fala: esteja cheio da presença do Espírito Santo. Se for para cantar, cante cheio. Se for para pregar, pregue cheio. Se for para evangelizar, evangelize cheio. Se for para ter um cargo, que você tenha esse cargo sendo cheio da presença de Deus. E hoje eu não vim aqui para ficar olhando para crente vazio, e eu também não vim para ficar vazio. Eu vim aqui com uma proposta no meu coração, com uma mentalidade na minha cabeça de ser cheio pelo Espírito Santo. Só quem quer ser cheio, levanta a tua mão lá em cima, pelo amor de Deus, dá um glória a Ele, porque o culto é para Ele, porque tudo é por Ele, porque tudo vem dEle. Dá um glória a Deus bem alto aí onde você está. É nítido perceber a ação do Espírito Santo em todo o livro de Atos. E o livro de Atos, ele vai narrar uma conversão fantástica a partir do capítulo de número 9. O livro de Atos vai narrar um verdadeiro milagre a partir do capítulo de número 9. No capítulo de número 9, Lucas ele começa a contar a história de Saulo. Lucas ele começa a mostrar quem era Saulo. A palavra de Deus diz que Saulo ele respirava ameaças de morte contra o povo de Deus. Nós estamos falando de um homem que tem o objetivo de acabar com o povo de Deus. E para acabar, ele não mede esforços. E para destruir, ele não mede feitos, ações. Se for preciso levar preso, leva. Se for preciso matar, mata. Se for preciso fazer qualquer coisa, faz. Nós estamos olhando para um homem que coloca o seu ideal na frente de tudo e de todos. A
algumas pessoas que dizem que Saulo era sociopata. Uma pessoa que não sente remorso, não sente emoção e coloca toda a sua vontade acima de tudo e de todos. Este é Saulo. O texto fala que ele respira, ele é movido, a sua vida só faz sentido quando ele está perseguindo a igreja do Senhor. E aí um belo dia ele pede cartas ao sumo sacerdote para ir para Damasco. E neste caminho acontece um encontro que todos nós já conhecemos, todos nós sabemos, de frente para trás, de trás para frente. Aparece uma luz que cega Saulo e derruba ele no chão. E ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que eu acho fantástico aqui é que existe um homem que está sendo impulsionado para destruir a igreja. Existe um homem que o seu trabalho e o seu dever é desarticular com o povo de Deus. A palavra de Deus revela que o ímpeto de Saulo era para acabar com tudo, mas no caminho de Damasco, o homem que via com força, o homem que queria calar e destruir, o homem que pediu autorização para trazer cristãos presos, o homem que estava com a sua moral elevada, o guerreiro que o inimigo levantou para combater a igreja, é paralisado e jogado por terra pelo poder de Jesus Cristo de Nazaré. Sabe qual é a verdade? Muitas vezes, presta atenção, muitas vezes passamos por uma luta tremenda, presta atenção. Passamos por momentos horrendos, passamos por uma perseguição acirrada. E quando eu estava em casa me perguntando a Deus: Deus, o que é que eu prego? O que é que eu falo? Deus evidenciou essa palavra bem forte no meu coração. Porque muitas das lutas que enfrentamos tem como objetivo paralisar a nossa chamada, desarticular a nossa fé. Muitos dos levantes que enfrentamos é para que a gente abandone a casa do Senhor, é para que a gente abandone os nossos dons, é para que a gente abandone a nossa fé. E Deus colocava essa palavra bem claro no meu coração, dizendo: se o inimigo se levantou para querer paralisar o meu povo, para querer desarticular os meus, se o inimigo se levantou com força, com raiva, com ímpeto, querendo acabar com a chamada, querendo fazer com que ele abandone os dons que eu coloquei na vida dele, querendo fazer com que ela nunca mais venha à minha casa me adorar, se o inimigo se levanta com força, eu também me levanto do trono para ter um tete a tete com meu Deus. Deus me trouxe aqui para te dizer que vai derrubar cavalo, vai derrubar cavaleiro, vai derrubar macumba, vai derrubar macumbeiro, mas você não vai perecer. Só quem acredita nessa palavra, dá um glória a Deus, porque tem um valente maior do nosso lado, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo.
Remidaraço. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus me trouxe aqui para falar para você. Você não vai parar. O adversário não vai conseguir te calar. O inimigo não vai acabar com a tua chamada. Os sonhos que eu planejei para a tua vida estão de pé. Os dons vão se desenvolver. Você vai se envolver com a obra. Aquilo que eu planejei pode se levantar diabo, inferno, pode se levantar sociedade, homem. Os planos que eu tenho para você, eu vou concretizar. O arco do forte foi quebrado. 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 Meu Deus. Meu Deus. E a gente percebe que no capítulo de número 9 acontece um milagre fenomenal. O homem que persegue, o homem que prende, o homem que mata, ele tem um encontro. Ele tem um encontro. Ele tem um encontro verdadeiro com um Deus vivo. E a sua vida muda na hora. A vida de Saulo é transformada em um só encontro. Em um só momento. O encontro que Cristo tem com Saulo é transformador, porque agora de predador ele passa a ser presa. De homem valente, ele passa agora a se amansar. E é tão fantástico o que acontece na vida de Paulo, porque a palavra de Deus começa a revelar que ele passa nas sinagogas agora pregando e falando do nome de Jesus. Do dia para a noite, do nada. O homem que veio perseguir, ele chega e começa a pregar sobre Jesus. Isso daqui é tão fantástico que até as pessoas daquela época olhavam para ele e diziam: mas não era esse que veio perseguir? Não era esse que pediu cartas para levar preso o povo, os filhos de Jesus, os seguidores de Cristo? Não é este homem? E este homem agora está pregando, exercendo o ministério, exercendo a chamada, exercendo a função para a qual ele foi chamado. E o texto vai dizer que um tempo se passa e os judeus começam a odiar Paulo. Aquilo que era curiosidade, deixa esse homem pregar aí para a gente entender o que ele veio perseguir. Eu quero entender o que é que ele está acontecendo. Aquilo que era curiosidade, agora para os judeus já perdeu a graça. Agora para os judeus não tem mais graça nenhuma. Então, o texto diz, a gente leu a partir do 23.
E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e, como eles guardavam as portas tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos os desceram dentro de um cesto pelo muro. O texto bíblico vai dizer que os judeus, eles entram em um conselho. Eles fazem uma reunião. Eles se reúnem e dizem: a gente precisa matar esse homem. A gente precisa destruir esse homem. Ele era dos nossos, agora está contra nós. E foi tramado, foi bolado uma estratégia para tirar a vida de Paulo, ou Saulo. Quando falo Paulo ou Saulo, não é porque Deus mudou o nome dele, é porque são duas traduções diferentes. Saulo em uma língua e Paulo em outra. Então veja, os judeus, eles se reúnem, bolam um plano e começam a executar. Tanto é que a Bíblia diz que eles começam a ficar na porta, porque já tinha uma trama sendo arquitetada para matar a vida de Saulo. A palavra de Deus revela que Saulo tem conhecimento de tudo o que estava passando. E aí, eu lendo esse texto, eu achei belíssimo. 25. Tomando de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. A palavra de Deus revela que pegam Paulo, colocam ele dentro de um cesto e começam a descer ele pelo muro. No momento em que havia um complô para matar a vida de Paulo, pegam ele e colocam dentro de um cesto. E eu lendo esse texto, Deus falou fortemente ao meu coração. E eu sei que Deus trouxe pessoas para ouvir essa palavra. Deus trouxe pessoas aqui para dizer que no meio da situação que eles estão vivendo, Deus preparou um cesto de preservação para a sua vida. Eu vou repetir porque teve gente que não entendeu. No meio da situação adversa que você está vivendo, Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele tem preparado um cesto de preservação para a sua vida. Deus me trouxe aqui para falar com você. Tranquiliza o teu coração, porque não vai haver morte. Tranquiliza a tua alma, porque eu tenho preservado. Tranquiliza a tua mente, porque sou eu quem cuido de você. Sou eu quem cuido na entrada. Sou eu quem cuido na saída. Sou eu que cuido à direita. Sou eu que cuido à tua esquerda. Eu tenho preservado você. Eu tenho cuidado dos seus. Eu vim aqui dizer para a tua vida que Deus é preservação. Eu achei tão interessante que colocam ele dentro de um cesto. E eu estava lendo esse texto, eu comecei a me lembrar de Moisés, a história de Moisés. Todos nós conhecemos. A mãe de Moisés tem ele e cuida dele durante 3 meses. Só que o texto bíblico fala que ele vai crescendo e se fortalecendo. E após 3 meses,
não tem como mais cuidar de Moisés. Se continuar cuidando dessa criança, o que vai acontecer é que os soldados vão ouvir e saber que tem uma criança, tem um menino vivo. E não poderia ter menino vivo, isso é decreto de Faraó. Então ela vai, prepara um cesto, betuma por dentro e por fora, e coloca aquele menino no Nilo. E eu fiquei imaginando e pensando a cabeça de Joquebede, os pensamentos de Joquebede naquele momento, o desespero de Joquebede. Eu não posso cuidar do meu filho dentro da minha casa. O que é que eu posso fazer? Dentro de casa é certo que ele morra. No meu ato de desespero eu vou fazer um cesto, vou colocar ele no Nilo, e talvez ele viva. Talvez tenha uma possibilidade daquele menino viver. Mas mal sabia Joquebede que o cesto não é lugar de incertezas. Eu vou repetir. O cesto não é lugar de incertezas. O cesto é lugar de preservação. Mal sabia Joquebede que ela estava tirando o menino da sua mão, estava deixando na mão de Deus. Às vezes passamos situações que fogem do nosso controle. Às vezes enfrentamos momentos que fogem da nossa capacidade de resolver, de solucionar, de colocar um fim, de trazer uma equação sadia para o momento. Às vezes enfrentamos situações que nos deparamos com o incerto, e Deus te trouxe aqui para te dizer: se deixar o menino no cesto, eu vou cuidar. O melhor lugar para estar é dentro do cesto. Eu tenho preservação para você, para a tua casa, para teus filhos, para os teus projetos, para os teus sonhos. Dentro do cesto é o lugar de preservação. Deus te trouxe hoje aqui, preste atenção, Deus te trouxe hoje aqui para você usar mais a tua fé. Deus te chamou hoje aqui para você utilizar a fé. A fé não é ver, a fé é saber que Deus está no controle. Mesmo quando para a gente tudo está um caos, mesmo se para a gente está tudo desarrumado e bagunçado, mesmo se a gente está orando e a gente não está vendo o resultado, mesmo se a gente está ali apresentando a vida da nossa família e está tudo misturado, está tudo um caos, a fé está na mão de Deus. Deus te trouxe aqui para te dizer: o cesto é o melhor lugar para se estar. Eu tenho preservação ainda para você. Eu quero te convidar a ficar sobre os pés. Feche os teus olhos, vamos fazer uma oração nesse momento. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus que tem se manifestado no nosso meio. Muito obrigado porque o Senhor se fez presente conosco em todas as etapas e em todos os momentos desse culto.
Senhor Jesus Cristo, eu quero te pedir pela vida de cada homem, de cada mulher que entrou aqui neste lugar. Pai amado, eu quero te pedir por cada vida em específico. Eu os conheço por fora. O Senhor sonda e conhece o coração. Pai amado, visita cada pessoa neste momento. E nós queremos te pedir para o Senhor repreender toda a fúria do maligno. Repreende toda a artimanha de Satanás. Repreende, ó Pai, todo dardo inflamado. Destrói todas as cadeias e todos os grilhões. Senhor Jesus Cristo, que a chamada venha a ser, ó Pai, acrescida a cada dia, que os dons venham ser desenvolvidos a cada momento. E se, ó Pai, o inimigo tramou alguma artimanha para tentar afastar pessoas da tua presença, para tentar, ó Pai, neutralizar, Senhor, aquilo que o Senhor idealizou para a vida de cada um, que seja repreendido agora, no poder e autoridade que há no santo nome de Jesus. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos que nós precisamos do teu Santo Espírito diuturnamente, ó Pai. Guarda os teus filhos, leva eles em paz para as suas casas. Livra, ó Pai, do homem de sangue. Livra, ó Pai, da bala perdida. Livra do acidente, do assalto. E nos concede uma noite de uma paz tranquila e reparadora na tua presença. É isso que eu te oro, te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Edjanildo.